O nosso cordial bom dia a todos e estamos felizes em ter esse privilégio de contar para os senhores mais alguma coisa a respeito desse projeto aqui. A conquista da Amazônia. Gostaria de antemão de avisar ou de relatar que em 1999 nós realizamos esse projeto. No ano 2000 fizemos uma divulgação e naquele tempo não havia internet, não havia Instagram, não havia WhatsApp, nem Facebook. E nós fizemos então a divulgação através do fax. E enviamos mais de 100 fax. Enviamos fax para todas as autoridades do Brasil possíveis e imagináveis. Congresso Nacional, Senado, ministérios, mídia falada, escrita, televisada, enfim. Fizemos o possível. E como eu havia dito que para divulgar um livro é tão difícil quanto escalar o K2, o maior pico do mundo, o mais alto pico do mundo, que fica no Everest, essa é uma realidade. Mas, graças a Deus, tivemos um retorno de peso e de qualidade. O periodista chileno Aldo Villota Rodrigues, ele fez uma matéria sobre o nosso projeto e enviou para 140 países. E, para nossa surpresa, várias publicações ocorreram em várias partes do mundo, inclusive pelo La Nación de Buenos Aires, entre outros. E com a graça de Deus, no ano de 2001, nós publicamos o livro e fizemos o lançamento em São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo, em um bairro de São Paulo, na Vila Piauí, numa sociedade de bairro chamada Salvip. Fizemos também a convite do prefeito de Junqueirópolis, o lançamento lá na Biblioteca Municipal. Foi um evento muito interessante, houve a participação oficial na programação de aniversário daquela cidade. Foi o local que eu passei boa parte da minha infância e adolescência. E finalmente o livro foi lançado em Manaus também, naquele mesmo ano, e teve alguma repercussão. Mas o importante é o seguinte: qual é a curiosidade? É saber em que consiste este projeto. Esse projeto, de antemão, ele propõe implantar em pleno coração da Amazônia brasileira um complexo turístico, ecológico, educacional. Esse complexo vai ocupar um espaço de aproximadamente 10% da nossa Amazônia legal. E nesse projeto está previsto a construção de uma cidade para 500 mil habitantes. A cidade com vocação turística, ecológica e de preservação ambiental e de pesquisas. É uma cidade para receber turistas. E como será construída essa cidade? Com a participação de 20 consórcios, e esses consórcios irão representar simbolicamente 20 países. E então nós teremos uma cidade circular, de traçado circular, e no meio da cidade está previsto a construção de uma torre de 500 metros de altura. Essa torre tem uma base icosagonal, isto é, cada lado desta torre dá
na direção de uma vila típica e depois para uma cidade típica. Quer dizer o seguinte, a cidade, de forma circular, ela fica no núcleo de um grande círculo. E nesse grande círculo, então, será construída essa cidade e haverá, então, no seu entorno, 20 vilas típicas. Cada vila típica deverá conter um parque temático representando o país simbolicamente. Então, por exemplo, se nós tivermos lá uma vila típica francesa, ali haverá um parque temático francês que vai abordar naturalmente a cultura francesa, as coisas da França, e vai atrair ali franceses. Na sua extensão mais além estará a cidade típica francesa. E assim sucessivamente nós teremos 20 áreas representando 20 países. Qual é o segredo desse negócio? É que cada área representando cada país será arrendada para um consórcio com capital estrangeiro ou brasileiro, aqueles que estiverem interessados. Então, ali então eles vão implantar então os empreendimentos de pesquisa, de educação, uma infraestrutura impecável, invejável do turismo para receber turistas e, consequentemente, ao longo dessa construção, de toda essa implantação, ao seu término, nós teremos 20 vilas típicas no entorno deste núcleo dessa cidade. Nós teremos 20 cidades típicas, nós teremos uma ferrovia de circulação, de integração, nós teremos uma rodovia que vai ligar o porto lá de Manaus, não, desculpem, o porto onde será feita a ligação entre o Rio Amazonas com esse empreendimento. Essa implantação está sendo sugerida para ficar exatamente sobre a linha do Equador. E a torre, que será a grande atração dessa cidade, com seus 500 metros de altura, ela vai ter 20, no seu topo, 20 visores, 20 será voltada para essas vilas típicas. Então, por exemplo, quem está no lado inglês vai sair dali da torre uma avenida até a vila típica inglesa. E na vila típica inglesa haverá um parque temático inglês. Aí mais adiante haverá uma cidade típica inglesa. Ali será todo o empreendimento focalizado para a parte inglesa. E assim será também, como supor, para a parte que for destinada à Alemanha, à Espanha, à Itália, ao Japão, à Arábia, Israel, se possível, México, Estados Unidos, Canadá. Então são 20 áreas a serem distribuídas simbolicamente para 20 países, e essa implantação irá atrair de imediato, já no seu leilão, 200 bilhões de dólares. Esses 200 bilhões de dólares iniciais para que efetivamente o consórcio que participar e vai representar um país, ele irá fazer então irá fazer os seus empreendimentos. Então, o que nós teremos lá na Amazônia? Uma cidade com 500 mil habitantes, seria uma cidade do porte de Brasília, mas de forma circular. No seu núcleo, uma torre, e no seu entorno, passando por cada vila típica, haverá um monorail ou um VLT. E esse monorail então sairá da torre e fará então a sua circulação pela cidade, servindo cada vila típica.
Então, podemos imaginar, por exemplo, que daqui 10 anos, se isso fosse implantado hoje, ou menos, nós teríamos, então, um fluxo de pessoas para a Amazônia, para esse local, em torno de 1 milhão de pessoas por dia, visitando, apreciando, contemplando as belezas da Amazônia. Aí virão aquelas pessoas que poderão dizer, e aí então, vão acabar com a Amazônia, vão destruir a Amazônia, vão transformar a Amazônia realmente no deserto. Não, muito pelo contrário. O consórcio, quem tiver a curiosidade de ler o livro ou o interesse de ler o livro, vai perceber o seguinte, que tudo foi pensado nos seus mínimos detalhes. A parte de pesquisa, a parte de desmatamento, a parte de preservação, a parte de educação, de atendimento ao turismo, atendimento às pessoas, toda a parte urbanística da cidade, as suas áreas, os seus parques, enfim. Esse livro é um livro que está nas principais universidades do Brasil. Acontece que a mídia, ela não está interessada em mostrar isso para o Brasil, porque esse conteúdo aqui poderá, se for divulgado de maneira correta e de maneira precisa e objetiva, pode transformar na grande corrida da Amazônia. Então, para realizar esse projeto, o governo federal deverá de imediato fazer uma ocupação dessa área, tornando essa área de utilidade pública. Ali ficaria o exército, enquanto então seria então desenvolvido os leilões para distribuir cada parte, enfim, de maneira integrada, respeitada, dentro da Constituição. E essa história é meio comprida. Eu não vou contar tudo agora. Eu não sei qual vai ser a reação de quem ouvir esse vídeo. Mas o que eu diria para os senhores é o seguinte, que se alguém deseja conhecer melhor, deverá ler na íntegra esse projeto. Pessoas que vão criticar sem ler e sem saber o que realmente está dentro do projeto, vai falar bobagem. Então, eu convido aqueles interessados que deem o seu like, que inscreva, né? E que realmente me ajude a divulgar essa ideia. Eu acredito que para o presidente Bolsonaro e para o Paulo Guedes e para o povo brasileiro não existe uma melhor notícia do que essa notícia aqui. Nós ocuparmos a Amazônia de imediato e estabelecer lá esse projeto atraindo 20 milhões de empregos e até $1 trilhão ou mais, né? Que eu acredito que o mundo está ávido para participar da nossa Amazônia. E de maneira criteriosa e de maneira inteligente, eu acredito que nós todos sairemos ganhando. E o Brasil, e a nação, e o povo brasileiro. Meu abraço a todos, que Deus nos proteja, nos abençoe, e até a próxima, se Deus quiser.